Ter uma loja que vende todos os dias é possível, mas será que eu consigo? Sim, a sua loja pode vender todos os dias e é possível, basta você agir, dar o primeiro passo e a gente está aqui para dar o suporte e ajudar você nesse objetivo. Exato. Assim como fazemos com os nossos queridos lojistas. Essas pessoas maravilhosas aqui atrás. Oi, eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um obstáculo que impede os lojistas de aplicar o método Vitrine Perfeita. O método Vitrine Perfeita é o que a gente ensina na nossa comunidade, a comunidade Vitrine Perfeita, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o seguinte, até vou pegar aqui para ler exatamente a frase, é assim: ter uma loja que vende todos os dias é possível, mas será que eu consigo? E a questão é essa, ficar nessa dúvida se eu consigo ou não consigo colocar em prática na minha loja, trata-se de um obstáculo para conseguir vender todos os dias e para conseguir faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Então, vamos lá. E assim, ó, o que é mais incrível é que todas as vezes que a gente compartilha conteúdos, que a gente entrevista alunos no Vitrine Perfeita Transforma, nos estudos de caso, que a gente convida os nossos alunos para participar, a gente mostra pessoas que realmente têm esses resultados. Quando a gente marca, quando a gente faz algum evento, a gente compartilha os depoimentos, são pessoas que já estão tendo esses resultados. Então, o que acontece, né? E são pessoas de vários segmentos e assim a gente escolheu inclusive o cenário hoje. Aqui tem uma mensagem por trás, porque essa nossa parede aqui tem o nome de cada um dos lojistas e lojistas, homens e mulheres, que fazem parte da nossa comunidade e a gente quis... de certa forma homenagear, né? Exatamente, mostrar que são lojistas de todos os segmentos e de todos os lugares do país e que muitas vezes a gente mostra, tanto numa entrevista, por exemplo, a gente tem um quadro no YouTube que se chama Vitrine Perfeita Transforma, onde a gente conversa com lojistas que conseguiram ter resultados, ou então nos estudos de caso, ou nos eventos que a gente apresenta. Em todos esses casos, a gente traz provas, né, e apresenta exemplos de pessoas que estão conquistando resultados, e mesmo assim, muitas vezes, quem está olhando ali do outro lado está pensando assim, mas será que isso é possível? Será? O que será que aconteceu? E aí, o que acontece? Isso, na grande maioria das vezes, acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que, o que acontece? Como essas pessoas estão distantes, elas não são amigas, não são parentes, não são familiares, a pessoa fica meio na dúvida, pensando, mas como assim? Eu nunca vi isso acontecer. Mas eu vou te fazer parar pra pensar numa coisa. Por exemplo, assim, tu tá ali na tua loja, daí do outro lado da rua tem a tua vizinha ali de porta, né, que vende, você vende moda feminina e ela vende decoração. E daí... Aqui no Rio Grande do Sul a gente diria assim, aquela vizinha de loja que a gente sabe que tomar chimarrão. Divide o chimarrão. Aí ela tá ali, e daí tu tá ali na tua loja, olhando o movimento da loja da vizinha e tal, e daí tu pensa assim, tá, mas peraí, como é que ela tá tendo tanta venda, tá saindo tanta sacola, tá tendo motoboy ali entregando... Tu começa só ali, ó, Big Brother, começou Big Brother. Começou a bom, como eu divido chimarrão com ela, né? Não em tempo de Covid. Não em tempo de Covid, a gente não vai entrar nesse mérito, assim. Vai chegar na visita, me conta aí. Comadre, me conta aí o que tá acontecendo. Me fala aí, daí ela vai dizer, olha, eu conheci a Vitrine Perfeita e eu tô aplicando o método deles e eu tô vendendo todos os dias. Bom, tu tá vendo, né? Ela, sim, mas eu tô vendo. E aí parece, por ser alguém do outro, na distância de uma rua, que é verdade. E não a Angélica, que tá lá em Minas Gerais, não a Isane, que tá lá na Bahia. Resumindo, não, a gente consegue enxergar similaridade e fica mais fácil de acreditar no que tá acontecendo quando a gente é íntimo das pessoas, né? Então, por exemplo, se a minha esposa está seguindo uma dieta e ela está tendo resultado, eu acredito que aquela dieta ela dá resultado, porque eu estou vendo aquilo ali, eu estou convivendo com aquela pessoa. Então esse é um dos motivos
que com certeza a pessoa que está olhando, ela pensa assim, eu não vou conseguir aplicar isso na minha loja, porque muitas vezes o exemplo que a gente está trazendo ali é alguém que não é do convívio dela, ela entende que talvez não seja a mesma situação, enfim, por mais que a gente mostre dos mais diversos segmentos, pessoas com loja física, pessoas com loja online, pessoas que estão começando agora, pessoas que estão no mercado há muito tempo. Então, mesmo assim, apesar disso, né, fica essa essa situação de não estar no círculo, digamos assim, do dia a dia. Parece algo, não é que não é real, porque é claro que a gente não está trazendo, a gente está nas lojistas de verdade da comunidade Vitrine Perfeita. Inclusive, se você participa de alguma das nossas lives, você vê essas pessoas presentes ali, sempre comentando, sempre participando junto com a gente. E aí, o que acontece? Às vezes, por ser tão distante, fica na dúvida. Até a gente tem 2 casos bem interessantes que aconteceram dentro da comunidade, que é a Nayara e a Lavínia, que são as duas de Maceió. E daí, o que aconteceu? Uma delas vende moda fitness e a outra tem uma papelaria criativa. E aí, o que aconteceu? A Nayara entrou no Vitrine, na comunidade Vitrine Perfeita, e aí começou a ter resultado, e daí comentou com a Lavínia, peraí, que eu também quero entrar nessa história, e entrou. Ou também teve o caso da Isabela Losso e da Suzy, que essa pra mim é a melhor de todas, porque até live elas já fizeram pra conversar sobre resultados, pra falar com a gente, pra falar sobre a gente, inclusive, viramos assunto delas. E aí, o que acontece? Uma mora em Curitiba, no Paraná, e a outra mora em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Uma vende semijoias e acessórios, e a outra vende artesanato. Então, assim, são universos completamente diferentes, mas que por alguma similaridade elas se encontraram, porque a Isabela foi já convidada para participar de um estudo de caso nosso, e elas se encontraram, e aí trocaram figurinhas, ficaram amigas e estão junto na comunidade. Inclusive, a gente recomenda, se você conhecer alguma das nossas alunas que a gente apresenta, que a gente comenta, né, vá lá, conversa com ela, acompanha o trabalho dela, né, descubra o que ela está fazendo. Eu lembro agora uma história, por exemplo, a Fabi uma vez comentou que teve uma pessoa que ligou para ela para saber, para entender, e tá certo, tem pessoas, né, tem níveis cada um tem as suas maneiras de investigar e para descobrir, para daí entender e tirar suas conclusões de que pode sim, é possível. E um caso que me veio na cabeça aqui, por exemplo, que está fresco, né, olha só, ano passado a gente olhava as notícias lá na China, lá na Itália, tragicamente acontecendo, né? Tudo que estava acontecendo por conta da epidemia, e a gente não parecia que não ia chegar aqui, né? Confesso, porque era longe, não estava no nosso meio. Então a gente parece que não vai chegar, parece que não vai acontecer aqui. Então é só um exemplo assim que só para tirar um pouco desse ambiente, mas para reforçar isso aí. E o bom é o seguinte, é aquilo que a gente estava comentando. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, não é à toa que a gente vê, por exemplo, quase que diariamente na comunidade Vitrine Perfeita, as nossas alunas vendo que uma pessoa é capaz de fazer e conseguindo ter resultados, se empolgar, digamos assim, e decidir fazer uma ação parecida. Por exemplo, foi feito, algumas alunas fizeram uma live. A Vivi foi uma que fez uma live. E várias outras pessoas começaram a fazer live e trocar ideias e descobrir como é que funcionava, né? Ou então, sei lá, vários assuntos. E assim, ó, a live, média das 5 pessoas aqui. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente escolhe as 5 pessoas que a gente quer conviver, a gente pode escolher pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso, que têm os mesmos anseios, anseios e objetivos são a mesma coisa, mas assim, tem talvez até as mesmas dificuldades que a gente, mas que estão querendo mudar, estão querendo fazer diferente. Então, por exemplo, aparecer em vídeo é uma dificuldade, é um desafio? É. Às vezes a gente só precisa ver alguém que tem uma loja como a nossa, que está tendo resultado, está fazendo vendas e vai conseguir crescer e se desenvolver. Então isso é muito interessante.
E uma coisa que é bom a gente sempre frisar, porque é aquela coisa assim, se eu entrar na comunidade Vitrine Perfeita, a Luísa e o Francisco vão me fazer vídeo, e meu Deus do céu, é a mesma coisa que eu vou pular de um bungee jump. Eu não quero, eu tenho medo. Calma, por quê? A partir do momento que você vai criando coragem, tendo segurança, apresentando os produtos, é algo que você vai entender que é uma sequência de ações que quando você menos esperar, vai poder estar fazendo vídeo, porque vai estar se sentindo incentivada dentro da comunidade. E se você demorar mais tempo ou menos tempo, tá tudo certo, tá tudo bem, porque cada um vai no seu ritmo. E é possível ter resultados mesmo sem aparecer em vídeos. Então, dito isso, né? O primeiro motivo, então, que faz muitos lojistas acreditarem que não é possível para a loja deles ou para o negócio deles é essa falta de proximidade, vamos dizer assim, com os exemplos que a gente apresenta, ou por não estarem vendo no seu dia a dia esse tipo de situação. Que nem se mora numa cidade pequena, a Vivi foi a pioneira para tirar fotos onde ela aparecia, para fazer live. Ela, inclusive, não se sentia à vontade com isso inicialmente, mas é porque ela estava fazendo algo, ela estava saindo da zona de conforto dela e se desafiando a fazer algo diferente e que trouxe resultado para ela e ela tá vendendo. E assim, então, é um exemplo, é isso que acontece, né? E falando em coragem, a gente entraria no segundo motivo. Tem um segundo motivo que pode acontecer, que é assim, Você vai lá, você é apresentado ao método Vitrine Perfeita. Nossa, conheci a Vitrine Perfeita, tô sabendo desse método baseado em 4 pilares, que engloba tudo, e aí, tá, beleza, tô vendo ali... Não sabe o que é os 4 pilares? Volte no episódio anterior desse podcast. Exato, que a gente explicou exatamente da onde veio o método Vitrine Perfeita. E aí, o que acontece? Você vai lá, você foi apresentado, oi, tudo bem, né? Prazer em conhecer o método Vitrine Perfeita. Nossa, quantos alunos, centenas de pessoas, né? Aqui temos alguns exemplos. E aí, o que acontece? Você pensa assim, mas eu não consigo. Não, eu não consigo. E aí a sua mente, eu vou ter que ser bem sincera, tá? A sua mente cria uma mentirinha na sua cabeça, sabe o anjinho e o demôniozinho? O demôniozinho vem assim, você não consegue, a zona de conforto tá tão confortável aí, tá agradável aí pra ti, por que tu vai sair daí? E aí você fica ali parado, fica ali estagnado, e aí você realmente acredita que não é pra você e para. O que acontece? A pessoa cria uma mentirinha pra ela. E por que ela cria essa mentirinha? Porque é muito mais confortável a pessoa acreditar que ela não consegue fazer alguma coisa do que ela dizer pra ela mesma que ela não está disposta a sair da zona de conforto, a se desafiar, a ter trabalho para fazer aquilo, a se comprometer com aquilo, né? Então, soa melhor para si mesma dizer assim, eu não consigo isso, então pronto, então eu não consigo. Vamos trazer um exemplo dentro de uma dieta. Uma dieta, a pessoa tem que mudar os hábitos alimentares. Mudar os hábitos alimentares dá trabalho. Né? Esquecer o chocolatinho depois do almoço. É o famoso piorar um pouco para depois poder melhorar, né? Só que se a pessoa diz assim, mas eu nunca consigo emagrecer, ela tá arranjando uma desculpa para ela mesma, né? Para que ela não consiga aquilo. Então ela passa a acreditar que aquilo não é possível para ela. E é que nem a gente diz, né? Torna-se uma profecia autorrealizável. Eu acredito que eu não vou emagrecer. E aí, por isso, então, eu não faço o trabalho necessário que eu preciso para emagrecer. E todos os esforços que exigem isso. E aí, assim, eu não emagreço. E aí, então, eu tinha razão. E aí, eu tinha razão. Eu não vou emagrecer porque eu não consigo emagrecer, né? Então, perceba que é uma mentira que a pessoa está falando para ela mesma, acreditando que não é possível. Mas sim, é possível. Exige comprometimento, exige ação, exige se desafiar, fazer coisas diferentes. E é isso que a gente está comentando aqui. Então, cuidado se isso acontece com você. Né? E fazer, digamos assim, romper, né, a zona de conforto requer uma ação, requer uma força, requer um esforço, requer uma mudança de comportamento. E isso demanda energia, né? E aí você tem que realmente querer
fazer isso. E às vezes fica naquela situação, eu não consigo, então eu vou ficar aqui. E aí a grande questão é assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer vai ficar dando uma desculpa. Depois eu faço. Porque surgiu tal coisa. Porque eu não vou investir em conhecimento porque é mais importante eu ter mais produtos. Mas aí depois não sabe vender esses produtos. Então, assim, requer uma ação. Você vai ter 1 milhão de desculpas, vai ter 1 milhão de coisas que vão, obstáculos e empecilhos que vão surgir na sua mente e que vão virar a sua realidade e vão te manter exatamente aonde você está agora. E aí você vai continuar a sentar vendendo todos os dias, sentar num ambiente onde as pessoas conseguem é um ecossistema que se ajuda, que troca informações e que é maravilhoso. Por e assim, e essa mesma situação que eu falei há pouco aqui da dieta serve também. Eu não consigo, eu ter uma loja que vende todos os dias. É possível, mas será que eu consigo? E aí, se você mesma está dizendo para você assim, mas eu não sei mexer nas redes sociais, então eu não vou conseguir. Mas eu não tenho tempo para isso, então eu não vou conseguir. Mas eu não tenho dinheiro para fazer investimentos, então eu não vou conseguir. Tudo isso é a mesma situação da profecia autorrealizável que nós falamos há pouco. A pessoa acredita que não consegue vender todos os dias, né, e ter uma loja que usa as redes sociais para impulsionar as vendas. Daí ela acaba não fazendo nada para mudar essa realidade e aí ela tem razão, ela não consegue. Joinha. Né? Só que isso é horrível. Então, e volto a dizer, é uma situação que a pessoa está criando para ela mesma porque a gente não gosta de falar para nós mesmos, às vezes, que a gente não está afim de fazer alguma coisa. Né? É mais fácil a gente encontrar uma justificativa porque a gente se engana com isso. A gente pega e diz, isso aí então, né? Nós fazemos isso também. Quem nunca fez uma dieta e parou no meio e arranjou uma desculpa? Porque agora eu tô com muito trabalho. Porque tá frio. E aí, pronto, não tem a transformação que gostaria. Sabe uma coisa, eu lembrei agora, tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que é a Malu Perini, que ela sempre fala assim, você não é uma criança mimada para fazer tudo o que quer a hora que deseja. Então, às vezes, o que acontece? Honestamente, vou te dar uma informação bem interessante que eu aprendi uma vez, eu não lembro a origem, mas assim, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Porque assim, ele tá ali acostumado a fazer sempre a mesma coisa, tá tudo certo pra ele, tudo, sabe aquela mágica acontece, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí você vai lá e põe um obstáculo, ele vai ter que pensar, putz, como é que eu faço pra desviar disso aqui? Aí ele vai ter que gastar uma energia louca pra mudar. Mas assim, o que acontece por trás daquele obstáculo? O que acontece quando você pula aquela barreira? Outras opções, uma realidade completamente diferente, que é a realidade que você busca. Então, às vezes, vale aquele esforço. Então, assim, nossa, eu quero emagrecer. Eu vou voltar pra academia. Faz 1 ano que eu não vou pra academia. Aí vai lá na academia uma vez, nossa senhora, sai da academia que assim, tá alinhada. No dia seguinte nem mexe. Pensa assim, meu Deus, passou um trator em cima do meu corpo. Mas você está entrando em movimento. Depois o que acontece? Vai lá, encontra uma amiga que fazia tempo que não via e pensa, nossa, mas que bonita que tu tá. E tu começa já a colher os frutos, né, disso tudo. Eu vou só dar oi pra Vivi, que acabou de entrar aqui na live do Instagram. A gente acabou de citar, Vivi. Se auto-sabota. Eu achei muito legal, é exatamente isso. É muito mais fácil a gente acreditar nessa desculpa que não é tão ruim assim. Né, eu tinha razão no final das contas. Então, muito cuidado. E por que a gente fala isso aqui? Por que a gente está, nesse episódio, trazendo esse assunto à tona? Né? Porque a gente quer... talvez algumas pessoas até se sintam meio incomodadas ou meio ofendidas com isso aqui, mas a nossa intenção é justamente ser claro, jogar limpo. Né? Aqui tem pessoas, lojistas, que estão na comunidade Vitrine Perfeita e nós estamos mostrando que é possível ter esse tipo de resultado. Que é possível faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais e vender todos os dias. E a gente faz isso, então, para deixar claro também, porque a gente quer com a gente, na nossa comunidade, lojistas que tenham essa mentalidade de fazedores, né? De lojista mão na
massa. Pronto, né? obrigado. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, não adianta a gente ter pessoas... A gente quer conviver com as 5 pessoas que são lojistas mão na massa. No caso, as centenas. Nas centenas. A gente está pegando 5, mas são as centenas, milhares de pessoas que são lojistas mão na massa, que não vão se contentar com um resultado que tá ok. Eles vão estar sempre pensando assim, tá, eu já tô nesse patamar aqui, eu já tô na minha meta aceitável, como é que eu vou na minha boa, como é que eu vou na minha extraordinária? E aí vai estar sempre um passo à frente, sempre buscando melhores resultados. É isso aí. Então é exatamente isso. E assim, ó, mas como é que... Porque assim, ó, muitas pessoas podem estar pensando assim, tá, mas Luísa, Francisco, vocês estão falando que o método de vocês é possível, que as pessoas alcançam, mas tu não conhece a minha realidade, tu não sabe como é que é o meu dia a dia. Eu tenho a loja física, eu tenho marido, eu tenho família, eu tô sempre numa correria. Como é que tu pode dizer que é, assim, ó, que eu vou conseguir? Eu tô te dizendo que é possível, que você vai, a partir do nosso método, conhecer uma forma de trabalhar e que a partir do seu esforço, a partir da execução do método Vitrine Perfeita, você pode sim ter esses resultados. É bem isso. Na verdade, aqui a gente não está dizendo para você, você vai ter esses resultados, porque esse mérito é seu, né? Você precisa colocar a mão na massa. Por isso que é hashtag lojista mão na massa. A gente está dizendo aqui que sim, é possível. Nós vemos isso diariamente, lojistas tendo resultado. Hoje mesmo nós colocamos lá na comunidade para as pessoas compartilharem os resultados do Desafio Express Dia dos Namorados e já está começando a pipocar não, a brotar. Então assim, são situações que a gente está querendo dizer aqui que a gente não está dizendo que com certeza você vai ter, mas a gente está dizendo que sim, é possível ter esse tipo de resultado. E isso exige o seu comprometimento, o seu empenho, claro, né? E a gente está aqui para orientar e mostrar o caminho, mostrar o método para que você coloque em prática e tenha esse tipo de resultado. Porque certo? O que acontece? A escolha é sua, né? Você pode se manter ali na zona de conforto ou pode dar o passo, assim como a própria Isabela, a gente comentou... E se manter... Desculpa interromper, mas se caso se manter na zona de conforto, aí sim a gente tem a certeza, né? Exato. Aí dá pra dizer, aí sim, tenho certeza que se você não fizer nada pra mudar essa sua realidade, caso você queira, também não tem problema nenhum. Eu tô lá na minha loja, eu faço as vendas na minha loja e eu não preciso mudar nada. Eu tô pagando minhas contas, tá tudo certo. Então, se você não fizer nada de diferente, você provavelmente, né, eu diria que quase com certeza, vai continuar tendo aqueles resultados que você tem hoje. Se você tá satisfeito com isso, tá ok, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Agora, se você busca, né, o resultado diferente, que é o que a gente está aqui para trazer, bom, aí tem que ter essa parte de empenho. A gente estava falando da Isabela. Tem que ter um empenho, né? Tem que ter um empenho tipo da Isabela Losso, que é a nossa aluna, Isabela Losso Acessórios. O que aconteceu? Ela tinha lá a loja física dela, dentro de um shopping center, de viagens. Com a pandemia, ela acabou saindo da sociedade, fechando a loja, pensando, e aí? E agora? O que eu faço? Ela foi lá, entrou na comunidade Vitrine Perfeita. Eu lembro do vídeo dela contando assim pra gente. Eu fui completar as primeiras informações lá de vocês e eu ria porque eu não tinha seguidor, eu não tinha nem perfil no Instagram. Imagina. Eu sabia o que eu queria fazer, ponto. E eu sabia que eu tava no lugar certo. E aí agora ela vende 3 mil, 7 mil por mês e tá dando resultado. Tá vendendo para várias cidades do país. E tá vendendo para várias cidades do país. E imagina, né, o que teria acontecido caso ela não tivesse se desafiado. Talvez ela tivesse com a loja, né, com o pedido de viajar. A gente ainda nem tem condições de fazer viagens na grande maioria das pessoas. Então, veja bem, né? Então, por isso que é interessante fazer a pergunta assim, mas eu tenho a dúvida se é possível na minha loja. Eu sei que é possível, vocês já falaram, já vi vocês falando, já vi exemplos de vocês falando, mas eu não sei se é possível para mim. E aí a pergunta que eu faço para você, caso essa pulguinha atrás da orelha esteja, né, presente aí, esteja te e se você estiver errada, né, ou se você estiver errado, né, e se você realmente puder ter uma loja que vende todos os dias, uma loja que fatura de 2 a 20 mil reais,
ou até muito mais em alguns casos. A gente tem alunos que faturam mais, a gente coloca esse intervalo justamente para ajudar a deixar claro isso. Mas e se você estiver errada, né? E não está testando, não está se experimentando e colhendo, inclusive, os vários outros efeitos colaterais, que vai ser até um tema de uma aula que a gente vai trazer aqui, que é ter mais clientes, é se sentir satisfeita, é ter orgulho de olhar para trás. A Isabela, com certeza, hoje ela vende as semijoias, ela olha para trás e tem orgulho de ter construído aquilo que em 6 meses, hoje ela tem resultado com isso, ela vive disso. Então, é exatamente isso. Então, assim, ó, a partir do momento que as pessoas começam a te elogiar, a reconhecer o que tu tá construindo. Tem alunas nossas que são perguntadas assim, ó, quem é que tu contratou que tá demais o que você está publicando, o que você está compartilhando, você está com alguma ajuda? E a resposta é não, eu estou fazendo, eu estou aplicando o método Vitrine Perfeita e tô tendo resultado, tô tendo venda. Então, assim, é ter aquela tranquilidade de que a partir do momento que você entra em movimento, que você sabe exatamente o que você precisa fazer, você sai dessa zona de conforto e dá um passo à frente, dá um passo a mais em busca de melhores resultados, em busca de várias realizações que acabam acontecendo a partir do momento que você entra em movimento. É isso aí. Caso contrário, é uma profecia autorrealizável e a gente tem diversos exemplos na nossa comunidade de lojistas dos mais diversos segmentos. Inclusive, eu estava vendo aqui que é uma das perguntas aqui que está falando sobre uma situação de tem moda feminina e tal. Tem moda feminina. Vamos lembrar de algum exemplo de moda feminina? Eu lembro de moda fitness. A Adriana, por exemplo, tem a loja dela que se chama Coliseu Moda Fitness e na pandemia se viu, além do desafio da pandemia, a filha dela foi morar em outra cidade. E ela... E agora, José? Palavras dela, abre aspas, se considerava uma dinossauro da internet. E pergunta como é que ela está fazendo hoje. Hoje ela faz até provadora, ela faz live, faz live junto com a filha dela, que está em outra cidade e vende suplementos. Então é um exemplo de superação e de pessoa que não se deixou abater pelas circunstâncias. Então, sim, Exato. ela hoje vende todos os dias porque ela sim deu um passo adiante. Eu tenho um exemplo de moda feminina. Vai, a Angélica, que está sempre presente, inclusive está aqui atrás, ó. O que acontece? A Angélica, ela tava com o estoque nas alturas, falando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou baixar esse estoque? E ela contou lá pra gente que faz 8 meses, vamos lá de novo, 8 meses que ela não compra absolutamente nada novo pra loja. E ela tá vendendo tudo. Por quê? Porque ela tá sabendo expor os produtos de uma forma diferente, porque ela tá criando as campanhas, porque ela tá fazendo o método Vitrine Perfeita. E é assim, ó, é maravilhoso perceber que tu tá vendo uma pessoa que tá evoluindo a partir do conhecimento que a gente compartilha. Outro exemplo é a Mariane. A Mariane é uma aluna nossa aqui de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e ela é uma pessoa que morava em outra cidade, trocou de cidade, trabalha em horário comercial numa indústria, no horário do tempo livre dela, que é das 7 da noite até o horário que ela vai dormir, ela trabalha na loja que ela tem, ela tá criando a própria marca de bolsas e o que ela tá? Feliz da vida. Isso, né? Faz as entregas no final de semana ou terceiriza, dá para o marido fazer algumas, né? Então tudo isso se resolve, todas essas situações que a gente tem o prazer de conviver e fazer parte dessa trajetória, são pessoas que não pararam, olharam para a situação que estava acontecendo e pensaram assim, mas será que eu consigo? Todas elas têm as suas adversidades, a falta de familiaridade com as redes sociais, ou o tempo, ou enfim, né? Inclusive tu falou ali da Angélica, é o exemplo clássico para a gente trazer quando nós falarmos sobre loja zumbi, né? De apresentar produtos novos e comprar novidades. Temos que lembrar disso aí. E assim, ó, além de tudo, a Angélica não mora na cidade da loja dela, né? Tem mais isso. Assim, ó, é um caso à parte, Angélica. Inclusive, acho que a gente vai fazer um estudo de caso, né? Vamos conversar mais com ela. Mas assim, ó, o que eu acho importante é que você precisa entender que não existe um pó de pirlim-pim-pim, um passe de mágica que acontece. Existe sim uma construção. Inclusive aqui no Ao Vivo, a Rosa, nossa aluna da comunidade,
comentou, é uma construção, existe uma sequência de ações que você vai fazendo e que vai trazendo resultados para sua loja. Então, assim, é aplicar o método. É isso aí. E é aquela situação que a gente sempre fala, tudo tem um custo, né? Tudo na vida que a gente faz tem um custo. Então, se você decidir entrar na comunidade Vitrine Perfeita, né? A gente comentou no episódio anterior, de tempos em tempos nós abrimos as vagas para quem tem interesse em participar da comunidade Vitrine Perfeita, e lá a gente explica em detalhes o nosso método, através de aulas semanais, de treinamentos, de atividades, de muita troca de inteligência coletiva entre os lojistas. Então, se você decidir participar da comunidade Vitrine Perfeita, vai ter um custo. Dependendo da situação, sei lá, até R$2.000 para você entrar na comunidade Vitrine Perfeita. Ok, quanto custa não entrar na comunidade Vitrine Perfeita? Qual é o custo de não tomar uma ação? Porque tudo tem um custo, que nem eu comentei. Vamos imaginar, lá no começo da pandemia, eu tinha uma loja física e eu não me preparei para vender nas redes sociais. Quanto isso custou para a sua loja? E mais, agora, daqui para frente, que a gente provavelmente tem uma retomada de economia e a gente vai poder colher o melhor dos dois mundos, né? Quanto custa para a sua loja não se preparar para daqui para frente? Quer ver um exemplo que aconteceu hoje? A gente até comentou no episódio anterior, que foi ao meio-dia, depois a gente saiu e foi almoçar. E o restaurante aqui embaixo do prédio onde a gente tem o escritório, ele é um buffet a quilo. Que existe há 16 ou 17 anos. Talvez até mais. Acho que até mais. E teve muita dificuldade durante o período da pandemia. Tinha semanas que tinha que ficar fechado. Qual era a solução nesse caso? Era vender através do iFood, que é o equivalente, vamos dizer, às redes sociais para a maioria das lojas. As redes sociais das lojas para o restaurante, digamos assim. O que a gente conversou com ele? Ele estava comentando com a gente que foi muito difícil para ele nos primeiros meses, mas agora ele tem praticamente 2 negócios. Ele falou assim, depois de 4 meses ali, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tendo que dar frete grátis para criar clientela e não sei o quê. E aí agora o que ele tá fazendo? Ele tá vendo as possibilidades de como é que ele vai ampliar, porque ele vai continuar existindo o restaurante vai voltar a ter mais lugares, né, com o fim da pandemia, a vacinação das pessoas, mas o iFood, quem quer ficar continuando recebendo em casa, vai continuar podendo receber em casa. Então ele tem 2 negócios que surgiram por causa da pandemia. Então, o esforço dele, ele mesmo, Cláudio, que a gente comentou de manhã, que quando acabou a internet, ele estava lá desesperado atrás da internet, agora ele tá ali colhendo os frutos de ter 2 em 1. Só pra explicar que acabou a internet, quem não viu o episódio anterior, teve um dia que cortaram a internet numa reforma da prefeitura. Enfim. Mas, quer ver outro exemplo? A Vanessa, da Cabana, que é a nossa aluna, claro. Ela comentou, em 2019 ela teve em maio de 2019. Não, mas ela teve um monte de vendas em 2019 no Natal. Especificamente no Natal, ela falou em torno de 150 mil em vendas no Natal daquele ano, né? Muito bom resultado. E daí, no ano passado, ela teve praticamente o mesmo resultado, mas ela considerou muitos clientes que compravam da loja física passaram a consumir menos, e ela abriu um leque de possibilidades para quem nunca nem ia na loja através das redes sociais. E ela conseguiu manter o nível de vendas da loja ali. Então, que custo teria para ela se ela não tivesse tomado uma iniciativa e buscado uma maneira de vender mais usando as redes sociais? Ela ia estar lá sentada. Ela começou. Ela começou a ver uma oportunidade. É engraçado que ela conta isso pra gente. A gente vai publicar ainda o Vitrine Perfeita Transforma dela, mas ela conta que ela começou assim, timidamente mostrando meias. E daí ela me mandava as fotos e dizia, o que tu acha? Eu dizia, né? Mas ela tava vendendo. E aí ela pegou o método, entendeu o que ela precisava fazer, e aí são esses resultados. Até ela comentou agora que o mês de maio de 2021 foi 35% a mais de maio de 2019, antes da pandemia. Ou seja, ela tem 35% a mais, provavelmente por causa das vendas nas redes sociais. Claro, ficou, é isso aí, sobrou esse negócio a mais. Então... E
Quem não quer? E aí, Quem não quer isso? E o que precisa acontecer para isso? Precisa você dar o primeiro passo. Você precisa agir. Se você quer ter resultados diferentes, que a gente comentou, se não quer, não tem problema. Tá tudo certo e tem muitos lojistas que estão assim. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está trazendo, a gente está mostrando para você que existe sim uma maneira de vender todos os dias e de faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. A gente está aqui para mostrar esse caminho. Esse caminho é o nosso método, onde a gente ensina com profundidade na comunidade Vitrine Perfeita. A gente está, digamos assim, a gente é o GPS, vamos dizer. Você vai decidir se você vai acelerar o carro e ir naquele caminho. Claro. Ou se esse for o seu desejo. Né? Hoje a gente está achando... E assim, o que eu acho mais interessante é que você não pode ficar vivendo no futuro, mas quando no futuro chegar, eu vou abraçar essa oportunidade. Ou, e se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. A gente não pode viver na possibilidade, a gente tem que viver na realidade. Então, o que eu posso fazer agora que vai trazer os resultados daqui pra frente? O que eu preciso mudar para ter os resultados daqui pra frente? Eu lembro que tu até estava falando com o nosso mentor, o Marcel. O Marcel. Marcel a mente fica criando. Não, mas eu tava lembrando, eu não lembro que eu falei com o Marcel, mas eu lembro daquele aquela famosa expressão que é o empreendedorismo de bar. Aquela pessoa que senta no bar e ela abriu 2 negócios, 3 negócios. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e depois entra na realidade. E aí, o que acontece? Em algum lugar ela encontrou alguma desculpa que soou melhor para ela do que ela se desafiar e colocar aquilo lá em prática. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu tô sem capital agora. Eu não vou conseguir porque não sei o quê. Eu vou confessar um negócio pra ti que talvez tu nem saiba. Eu tenho 3 negócios de bar. E eles estão lá, tem até grupo criado no WhatsApp e estão lá parado. Então é isso aí. Então assim, acontece. Por quê? Porque o meu foco é estar na vitrine perfeita. Eu tenho um foco muito específico, então os meus empreendedorismos de bar que esperem. Então vamos fugir do assunto empreendedorismo. Eu lembrei da história de um amigo nosso que se chama Thiago, e ele inclusive ajudou a criar a marca Vitrine Perfeita. Thiago. Ele trabalha com publicidade, e na época a gente quis desenvolver uma marca bacana, que se conectasse, que tivesse propósito, né? E tudo que bem você pensado. Aí do outro lado gostasse. Exato. Né? E na época, isso foi 2016, ele estava começando a pedalar, andar de bicicleta, né? Dava aí no final de semana, ia para algumas cidades próximas, os distritos aqui da nossa região, enfim. E ele tinha uma ideia de viajar de bicicleta de Porto Alegre até Montevidéu, no Uruguai. E ele fez isso, e ele não só fez isso, como escreveu um livro, e mais, né? Na época ele estava andando 2, 3 quadras ao redor ele vivia com cãibra, enfim. Mas ele deu o primeiro passo, ele pedalou as primeiras vezes. E há uns 2 anos atrás, ele e um colega dele atravessaram os Estados Unidos de bicicleta, de uma ponta ao leste a oeste, né, em 8 dias. Então assim, tu pensa, meu Deus, a gente olhava... O Tite, ele tava em casa lá, né, Ele tava lá comendo churrasco com a gente, pensando na marca. Na verdade, a gente ainda tá devendo churrasco. É verdade, pra ele. desculpa aí, Titi. Mas a questão ele tava recém o que ele fez nesse meio tempo todo? Se ele tivesse só visualizado atravessar os Estados Unidos de bicicleta, ele nem ia começar, porque ele não consegue. Mas se ele começasse a fazer e tomar a primeira ação e começar a planejar e se organizar e ir em frente e buscar por isso, ele fez, tá feito. Tá lá, realizado, fotografado, inclusive, relatado. É demais. É isso aí. E ó, temos uma dica de livro aqui que é que são os hábitos atômicos. É um livro que é espetacular e que fala exatamente isso, desses pequenos movimentos que você precisa fazer para chegar e para mudar um pouco da sua realidade, mudar os seus hábitos e buscar e chegar o que você deseja para sua vida. Então, eu quero emagrecer. Eu vou emagrecer 20 quilos em um dia.
dia. Sinto muito, isso não vai acontecer. Mas, se você colocar uma meta de, eu vou emagrecer 2 quilos, depois mais 5, 20 quilos depois de um determinado tempo. Então, assim, é você mudar a sua forma de pensar, mudar as suas ações para que você colha os frutos das suas atividades. E aí, por falar em atividade, por falar em passo... Eu vou até aproveitar a oportunidade aqui, porque a gente está vendo aqui que tem pessoas que fazem parte da comunidade Vitrine Perfeita, estão aqui nesse maravilhoso mural com a gente, né? E tem pessoas de diferentes estágios que começaram agora, que começaram até o próprio negócio agora, ou que estão há mais tempo já estão acostumados, já estão mais familiarizados com vitrine online, com campanha, com a questão da produção, enfim. Vocês também têm que ter essa consciência de que é tudo uma construção, né? Então, para que você consiga ter resultados, é um passinho de cada vez, é seguir, né? Mas seguir sempre no rumo certo. É entender que eu tenho que ir para aquela direção e caminhar um passo de cada vez. É que nem atravessar, sei lá, os Estados Unidos de bicicleta em 8 dias é um grande desafio. Mas se uma pessoa anda de bicicleta durante 1 ano, ela talvez faça toda essa quilometragem só pedalando um pouquinho por dia. E o resultado, né, enfim, a pessoa construiu essa quilometragem, vamos dizer assim, sem ter que ser enxuto em um período específico. Então, você também que está ali na comunidade, construa a sua própria trajetória e compare a sua própria evolução. Então, isso é só uma observação que eu quis trazer aqui. Não, e é muito importante você analisar. Não adianta eu pensar assim, eu vou correr tantos quilômetros e vou ter os mesmos resultados que o Francisco. São pessoas diferentes, com estruturas diferentes, com piques diferentes. Mas assim, né? Mas assim, eu tenho que pensar, tá? Como é que eu tô evoluindo, tá? Eu tô evoluindo assim, então tranquilo, beleza. E é a partir... Porque assim, eu vou estar comparando banana com banana, não laranja com banana, né? A mesma coisa com a mesma coisa. E assim, por falar dessa atividade toda, a gente sempre traz... Porque a gente gosta de atividades práticas. A gente é prático aqui. Então assim, qual que é o primeiro pequeno passo, aquele micro passo que você precisa dar para começar a entrar no movimento da mudança, de mudar, sair um pouquinho da sua zona de conforto, começar a romper essa barreira. É começar a se perceber do tipo, eu quero fazer tal coisa, mas aí vem aquele diabinho dizendo, você não consegue. E daí tu pensa, eu consigo, sim senhor. E daí você vai lá e faz um pequeno passo. Por exemplo, eu sou muito sedentária, eu vou pro escritório, o escritório é no 4º andar, eu vou parar de andar de elevador, eu vou subir de escada. Então, pequenos passos que você vai fazendo no seu dia a dia e que você pode levar para o seu negócio também, né? Quem já meditou ou gosta de meditar ou tem esse hábito, vai entender isso. Às vezes a gente está tão envolvido nas situações que a gente não percebe o que está acontecendo. Então, a atividade aqui para você é literalmente, inclusive anote em algum lugar e tire conclusões a partir disso. Perceba quando acontece uma situação em que você quer atingir um resultado e você está se falando algo que está impedindo você de chegar lá. Eu não consigo, qual é a desculpa que você está dando para tomar aquela atitude e fazer o que tem que ser feito. Então, pra se boicotar. E aí depois pode até fazer uma segunda etapa. O que eu posso fazer aqui, apesar de eu pensar isso? E dê o primeiro passo. Então essa é ficar presente, é tentar olhar de fora a situação e enxergar o que eu estou contando para mim mesmo ou para mim mesma, que na verdade está só me boicotando aqui, eu acho. Mentirinha, né? Aquela mentirinha do mal nesse caso, porque você vai estar, se você realmente acreditar nessa mentira, você vai estar mais longe dos resultados que você de fato deseja chegar. É isso e aí tem que dizer tchau pra essa mentirinha. E aí vira aquela história da profecia autorrealizável, e aí você vai achar que você não pode ter uma loja que vende todos os dias, e aí é o contrário do que a gente está aqui dizendo para você. Sim, a sua loja pode vender todos os dias e é possível, basta você
agir, dar o primeiro passo, e a gente está aqui para dar o suporte e ajudar você nesse objetivo. Assim como fazemos com os nossos queridos lojistas. Essas pessoas maravilhosas aqui atrás. Certo? Né? Então o episódio de hoje era isso. Amanhã nós voltamos aqui e falamos de novo sobre mais um obstáculo, um atalho, enfim, algo para que a sua loja possa vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Combinado? Espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.